E um convidado agora. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. Presidente, em primeiro lugar, obrigado, viu, pela visita, pela presença aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, eu é que agradeço aí o convite. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. O presidente está aqui para falar do impacto da reforma tributária às empresas do Simples Nacional, que correspondem a uma grande parcela das empresas abertas no Brasil e que estão sofrendo de forma muito grave, né, presidente? Queria que o senhor explicasse isso com as novas normas aprovadas na reforma. De uma forma didática, para o nosso público entender, queria que o senhor explicasse por que foi tão nociva, por que será tão nociva essa reforma para as empresas que integram o Simples? De forma bem simples, dizer o seguinte, o Simples é uma empresa que está iniciando a sua atividade, tem um teto e ele não tem tantas obrigações contra as outras empresas. Por consequência, também não tem os créditos que recebe das compras anteriores. E, evidentemente, com este aumento da alíquota para 26 ou 27, ninguém sabe bem ainda onde vai chegar, isso representa um valor em dinheiro muito grande. Se ele não tivesse crédito para fazer, o preço dele fica fora de condições de alguém comprar dele. Eu vou dar um exemplo simples. Uma compra de R$100, naturalmente carrega um crédito de 26 de imposto. Aí ele agrega o valor que ele vai ter e paga o imposto pela diferença. Sem esses 26, ele está pagando R$100 mais o valor agregado que ele trouxer. Isso significa que o comprador não tem um ônus a mais, vai pagar o imposto dele e o imposto do Simples, tecnicamente. Então não vai comprar dele. Para ele sair do Simples, do sistema, para vender dentro do sistema normal, ele não tem preço para competitividade. Então, o que acontece? Numa linguagem bem simples, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Quer dizer, ele está com seus dias contados, a menos que se encontre um mecanismo que consiga trazer ele para dentro da realidade que ele merece ter. Piotr. Ordini, obrigado por nos atender e vir aqui até a Revista Oeste. Boa parte da nossa audiência é prestadora de serviço, ou seja, está no Simples. Como a maior parte das pessoas que decidiu se formalizar. O Simples foi um avanço porque permitiu a formalização. Exato. Lá atrás, antes do Simples, se discutia, precisamos trazer essas pessoas para a economia formal. Perfeito. Tinha uma série de pessoas que não pagavam impostos, enfim, você tinha todo tipo de evasão fiscal. Ou seja, foi um avanço. Do ponto de vista, e é importante que o Ordini faz menção aqui a questão do crédito, uma empresa grande tem esse crédito para recolher lá na frente, para receber lá na frente. Então, ela faz uma conta de chegada. O pequeno não tem. E ele vai agregar ainda mais esses 26, 27, 28, sabe-se lá qual vai ser esse imposto único lá na frente. O que isso impacta do ponto de vista do emprego? Porque essas pequenas empresas geram muito emprego. E nós estamos falando de uma reforma que viria, em tese, para simplificar e tornar o país mais competitivo. Ninguém vai conseguir fazer isso se eu começar a cancelar emprego, derrubar emprego, sobretudo do setor que mais gera emprego, que são as pequenas e microempresas. Para você ter uma ideia, aproximadamente nós temos 9 milhões de empresas do Simples. Desses 9 milhões de empresas do Simples, geralmente se emprega de 2 a 10 funcionários. Significa, pegando uma média, são 5 funcionários. 5 vezes 9, veja o número, que são mais de 40 milhões de empregos expostos aí. Então, é realmente muito dramática a situação. E é isso que nós precisamos transmitir ao Congresso, na sua última instância, pelo menos na regulamentação, que haja um bom senso para preservar uma empresa nesse porte. Silvio. Roberto, bem-vindo. Muito obrigado. Diante do final do seu comentário, pensando sobre o lado político, qual é o caminho? Há interlocução em Brasília com os presidentes das duas casas legislativas ou com o próprio Palácio do Planalto? Como é que vocês vão buscar uma saída? A única saída no momento é o Senado, porque, infelizmente, assodamente foi aprovada não só a reforma, como a regulamentação na Câmara Federal.
Então, hoje, como está no Senado, nós só temos um caminho, tentar, via um diálogo com o presidente, que já mostrou boa vontade, para a gente tentar encontrar um caminho de criar um mecanismo para que as empresas do Simples possam concorrer dentro do seu padrão, igualmente com as empresas maiores. Então, há um diálogo. Nós estivemos fazendo uma visita a ele, pedindo uma reunião, ele prontamente aceitou, era para ser hoje, dia 10, mas ele teve uma viagem repentina e remarcou para o dia 18. Então, dia 18, nós, com um grupo de outras entidades, semana que vem. Semana que vem. Sexta-feira da semana que vem, junto com o grupo, estaremos lá em Brasília para ver se conseguimos encontrar uma solução para esse problema grave, gravíssimo. Presidente, quem vai lhe fazer a próxima pergunta agora, direto da Flórida, é o Rodrigo Constantino. Boa noite, presidente. Obrigado pela presença na Oeste. O senhor mencionou na primeira questão a magnitude da arrecadação que pode prejudicar quem está no Simples. Como é que fica a questão da complexidade, uma vez que essa reforma vai operar em paralelo 2 sistemas, ela visa supostamente a simplificar alguns tributos, isso está sendo entregue de fato. Como é que é a questão da complexidade, uma vez que a gente sabe que no Brasil temos aí um manicômio tributário? Rodrigo, primeiro, muito prazer em falar com você. E a sua pergunta é uma pergunta difícil, vale $1 milhão, porque a complexidade do sistema, ela começou, e eu me lembro disso, porque nós estivemos logo no início, junto com a PI, e lá no Instituto, na Fundação Getúlio Vargas, quando ele apresentou a PEC 45 de forma mais pura. De lá até hoje, se juntou a PEC das 110 e outras emendas, milhares de emendas, e houve um puxadinho daqui, um puxadinho de lá. Então, hoje virou, para falar uma linguagem bem simples, uma colcha de retalho de difícil solução. E olha, de simplificação só ficaram realmente a junção dos impostos e das contribuições, o IBS e o CBS, que engloba o ICM, IPI no IBS e as contribuições sociais no CBS. Só. O resto, nós vamos ter que conviver 10 anos com 2 contabilidades. Imagine o pequeno empresário tendo que ter um custo dobrado na sua regulamentação. Segundo lugar, existem, se você levar em consideração o nível nacional, são 27 estados, existe uma série de possibilidades de estados mudarem, alterarem as alíquotas. Então, na verdade, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Nesses 10 anos, a tendência é trazer o sistema antigo para baixo, terminando, e o sistema novo crescendo. Ocorre que isso vai se concretizar, segundo a linguagem técnica, em 2097. Talvez nenhum de nós estejamos, vocês são mais jovens, mas eu não estarei aqui com certeza. Então, imagine a complexidade de uma empresa carregar esses 2 sistemas com uma alíquota tremendamente elevada, né? Existem, por questões de lobbies e de certas, vamos dizer assim, facilidades, alguns conseguiram alterações pequenas, né? Nós vemos nas indústrias, por exemplo, tem um bom campo pela frente, mas as empresas atacadistas, distribuidores, comércio e serviços, elas estão com muita dificuldade, porque vão trazer um sistema de controle muito alto e um resultado, vamos dizer assim, duvidoso. Dini, deixa eu voltar só na questão. A indústria comemorou a reforma tributária. Sobre o assodamento na Câmara, eu confesso a você, não faço a menor ideia de como é que isso chegou nesse nível, o porquê que não parou para se discutir. Eu tenho informações que parte dos senadores entendeu que o processo foi assodado e que está se tornando um monstrengo a reforma tributária.
Você tem conversado com o governador Tarcísio, que lá atrás deu apoio à reforma tributária, mas era um outro modelo, não é esse monstrengo. Perfeito. E óbvio que São Paulo tem um peso muito importante. Se a gente vir o governador de São Paulo com outros governadores, sobretudo da região sul do país, onde você tem uma concentração de serviços, começar a reclamar da reforma, na casa da representação dos estados, que é o Senado, você começa a ter uma força. Me parece ser isso. Não há entre os senadores, e talvez essa aceitação de uma conversa, até como muito raro, em que o Pacheco abre para a Associação Comercial para discutir a reforma, que os senadores estão chegando à conclusão de que a emenda está ficando muito pior do que o que nós temos hoje? Do que o soneto. Sim, é não é? verdade, com certeza. E muitos deles nós temos conversado e a gente sente que eles perceberam o gravame da situação. E não há uma solução simples, porque é tão complexo, como disse o Rodrigo, com muita certeza. Ele tem meandros que tornou difícil de você. É um nó. Imagine um enrosco qualquer, você tem que ter com muito cuidado para não ferir, porque cada vez que você puxa de um lado, o outro estoura. Isso numa linguagem simples, né? Então, o que eu fico pensando, e isso eu acredito que os senadores entenderam, a cabeça de um pequeno empresário, que ele sabe fazer o negócio dele, ou seja, comprar e vender, ter lá a sua estratégia toda para sobreviver. De repente, se deparar com um problema, vai ter que contratar técnicos. Hoje, uma empresa grande tem um departamento fiscal, tem um departamento jurídico, tem um departamento de assistência, enfim, tem vários. O pequeno não tem nada disso, né? Então, essa complexidade chegou até a cabeça dos senadores, viu, Piotr? Eu tenho a impressão que parte deles, o próprio Isalcias, que é o relator aí na comissão, ele tem se sensibilizado com isso. Tanto é que nós tivemos uma audiência pública agora no dia 3, e ele pediu, inclusive, que nós encaminhássemos as emendas que estavam sugerindo, porque ele quer dar uma analisada com a equipe para ver se encontra um caminho de levar até o relator, que agora já ficou definido, o senador Eduardo Braga, né? E ver se ele consegue, pelo menos, postergar, sem assodamento. Isso me parece que já é pacífico lá, que eles não vão ter pressa para aprovar, como houve na Câmara Federal. Eu não sei, é um mistério. Assim. Porque realmente nós tivemos antes com o presidente Fernando Lira e ele nos disse, garantiu que ia ter toda a cautela. De repente aconteceu alguma coisa e num final de semana, 2 dias, foi aprovado o sistema. Depois a regulamentação também nós pedimos prazo, passou muito rapidamente e nós não conseguimos segurar. Presidente, mais uma vez, quero agradecê-lo pela presença, o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Ordini, ao vivo conosco aqui no Oeste Sem Filtro. Obrigado pela visita e pelos esclarecimentos todos, presidente. Quem agradece sou eu e esperamos que com o apoio de vocês, que tem muita força, nós consigamos algum sucesso nessa nova fase da reforma tributária. Muito obrigado.